E é animador para o Trump. Mas tem outros métodos em ação do lado de lá, que é o grande medo da gente. Vejam esse caso aqui. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu acho legal que o Trump, que, apesar de ser um cara que está vindo da elite, né, ele vem de um tempo em que o descasamento entre a elite e as pessoas era comum, era menor, perdão. Ele faz referência, né, a uma outra época, a essa época, por isso fala Make America Great Again, né, que faça a América se tornar grande novamente, retomar algo que a América já foi, mas não é mais, né? Make America Great Again é um reconhecimento do fim da América. Mas eu acho que pelo Trump ter abraçado essa ideia, porque não é natural do americano que as pessoas odeiem a elite. Não é natural. O americano, ele sempre admirou a elite. Ele sempre tinha fascínio pelas pessoas, porque eles eram self-made men, as pessoas que construíram o seu império pelas próprias mãos, né? E ela olhava e falava, eu posso ser um cara desse. E eu acho que o Trump, por ele ter abraçado essa ideia de outro tempo, de Make America Great Again, ele se tornou o maior representante do mundo desse movimento populista. E uma coisa muito... uma coisa que explicita muito essa ligação do Trump com o povo foi a forma como ele respondeu ao Biden. Como eu disse, né, o Biden chama os apoiadores do Trump de lixo. Então como é que o Trump responde à ideia dos ungidos? Bota o vídeo aí pra gente. From reporters. Joe Biden to make that statement, it's really a disgrace. O que é isso? O Trump sai de um avião, não era esse o vídeo que eu queria não, era o Trump saindo do avião e entrando no caminhão de lixo em seguida. Porque isso é muito simbólico. O cara sai, ele tem um avião, acho que é um 767, um 757, não sei, um Boeing gigante dele, não é do presidente, é dele. Ele tem o dele. E ele sai do avião dele e entra num caminhão de lixo. Você consegue enxergar, né? A política é símbolo, política é imagem. O cara que desce da posição de bilionário pro nível do trabalhador braçal mais simples, pro lixo do Biden. Isso é muito simbólico. Na semana passada, esse cara estava na chapa do McDonald's, que é o primeiro emprego do americano, mais básico. Isso é perfeito. Não é só uma trollada, né? É simbólico, é representativo. Então você pega o resultado, e óbvio que isso tem resultado eleitoral, né? As pessoas perguntam como é que estão as coisas, e eu sempre abro aqui o gráfico do Real Clear Politics, né, que a média das pesquisas do Real Clear Politics está com Trump, bota pra gente aí, Bruno, com uma vantagem de 0,5 ponto sobre a Kamala Harris no voto popular, algo que não era possível quando esse período eleitoral começou. No Polymarket, as pessoas estão apostando na vitória do Trump quase que 2-1, né? Você tem no Polymarket 35,8 da Kamala Harris, eu nem sei qual é o número atualizado. Vou pegar aqui. Você tem no número atualizado, Polymarket. A Kamala Harris deu até uma recuperada por algum motivo que eu não sei, 60-40 no Polymarket agora. Talvez pela roubalheira que a gente vai falar aqui daqui a pouco. No tracking diário do Tip Insight, eu sempre falo isso, a versão completa está para os meus apoiadores no site, o Trump está numericamente empatado com a Kamala Harris hoje. Lembrando, isso significa vitória do Trump certa no colégio eleitoral. Mas eu quero dizer para vocês, não tem imagem do track não, Bruno? Esse é o gráfico do Real Clear Politics.
E esse é o Polymarket, que eu me referi agora há pouco. Bem que eu estava estranhando. Esse é o gráfico do Polymarket. E eu achei que tinha o do TIP. Moral da história. Se você... Eu digo que a coisa ainda não está certa, porque se você for olhar as médias dentro dos estados-chave, dos swing states, a situação está quase em todos os casos dentro da margem de erro. E, de fato, tem pesquisa vagabunda e pesquisa séria. Mas mesmo nos institutos de pesquisa séria, eu sempre falo do TIP, porque eles foram muito precisos, a vantagem do Trump é pequena. Nos swings, é dentro da margem de erro. Nos swing states, também dentro da margem de erro. Não existe essa precisão estatística de se acertar na mosca. Existe uma discussão aqui nos Estados Unidos que as pesquisas podem estar superestimando o desempenho do Trump pela primeira vez porque elas estariam com medo de errar por uma margem tão grande como elas erraram em 2020 e 2016. Os erros que afetaram fundamentalmente a credibilidade deles. Então eles estariam fazendo um esforço grande demais para encontrar os eleitores do Trump que eles não encontraram nas pesquisas e que, se essa teoria estivesse correta, eles estariam jogando o desempenho do Trump para cima. O Trump estaria pior do que os institutos mostram. A pergunta que fica para quem faz essa afirmação é, em primeiro lugar, como que vários institutos, como o TIP, Rasmussen, Trafalgar, esses institutos que sempre acertaram, nunca tiveram esse problema, eles continuam mostrando os mesmos resultados consistentes entre si. Então desmente essa história. Segundo, que aqui nos Estados Unidos você tem o que se chama de early voting, né? Que basicamente é a possibilidade de um cidadão americano votar antes do dia da eleição em vários estados. Inclusive a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, já votaram aqui na Flórida. E aqui, quando você vai para se registrar para votar, você tem a possibilidade de se definir como democrata, republicano ou independente. E aí, a partir disso, e do early voting, a gente começa a ter uma boa ideia do que está acontecendo até agora. Não é resultado até agora, não é apuração até agora. A gente vê comportamento até agora. Então, geralmente, o eleitor republicano, ao contrário do democrata, ele sempre preferiu, historicamente, votar no dia da eleição. Porque por medo de sacanearem o voto dele. E por isso as margens, em geral, sempre foram gigantes no early voting, no voto antecipado para o Partido Democrata. No entanto, nesse ano, os republicanos mudaram a estratégia e o Trump tem feito uma campanha intensa pedindo para as pessoas fazerem voto antecipado para evitar confusão, já que esse foi um dos métodos para você fazer o que você sabe que eles fizeram na eleição de 2020. E quando você olha os dados do early voting nos estados-chave, os republicanos estão arrebentando. E é um sinal fraco, que você pode se registrar como democrata e votar republicano e vice-versa, ainda tem os independentes, mas ainda assim é um sinal. A CNN fez alguns gráficos interessantes sobre isso. Deem uma olhada. Lembrando, os democratas costumam ganhar dos republicanos no early voting. Com isso em mente, tá? Vejam só que no Arizona, 6 dias antes da eleição, em 2020, os eleitores registrados republicanos estavam empatados em número de votos, democratas e republicanos. Já em 2024, os eleitores registrados como republicanos têm uma vantagem de 8% em relação aos democratas. 8 pontos percentuais, para ser preciso. Não 8%. Na Carolina do Norte, a essa altura, em 2020, os eleitores democratas tinham votado mais do que os republicanos com uma margem de 6 pontos percentuais. Em 2024, são os republicanos que estão na frente por uma margem de 1 ponto percentual. Em Nevada tem uma história parecida. Em 2020, os eleitores registrados como democratas registravam esse voto antecipado por mais de 3 pontos. Hoje, nesse mesmo período de tempo antes do dia da eleição, os republicanos votaram a mais do que os democratas em 5 pontos percentuais. Por último, na Pensilvânia, o estado mais importante das eleições, em 2020, 6 dias antes das eleições, 68% dos early votings era de eleitores democratas e 22 republicanos. Vantagem de 46 pontos percentuais.
Hoje, em 2024, essa vantagem caiu de 46 para 25, caiu a metade. Não é apuração, eu lembro sempre, isso não é apuração. E também que tem mais de 100 milhões de votos que ainda vão ser dados nessa eleição. O que eu estou tentando chamar aqui é que o padrão de voto atual está muito diferente do Trump, de quando o Trump perdeu em 2020. Não é conclusivo, volto a dizer, as pessoas estão noticiando isso de forma errada, me dá uma certa agonia. Na apuração até agora os republicanos estão na frente. A apuração é só depois que se encerram as votações. Mas você sabe o comparecimento de voto baseado em republicano e democrata até agora. E é animador para o Trump. Mas tem outros métodos em ação do lado de lá, que é o grande medo da gente. Vejam esse caso aqui, enviado pelo grande doutor Marcelo Ribeiro, que estará conosco na noite da apuração em Orlando, agregando informações deste quilate. Ele queria que o Steven Crowder tivesse falado sobre isso, e eu não sei se falou, mas ele vai ter que se contentar com o Paulo Figueiredo. Estudante chinês enfrentará acusações criminais por votar em Michigan. Está no site do Paulo Figueiredo Show, em português para você. Então é isso mesmo que você está vendo. Uma dor nas costas, né? Você vai ficar andando em avião, dá nisso. Um estudante chinês vai ser criminalmente processado por ter votado no Michigan. E o melhor é que a matéria diz assim: aparentemente o voto dele vai contar. Não, eu vou repetir. O cara vai ser criminalmente processado porque foi pego votando ilegalmente. É um chinês. Ele não é americano. Mas o voto dele vai ser computado. E é isso que tá todo mundo na mão. Eu falo para vocês que não sei o que vai acontecer, até sei o que vai acontecer caso os democratas ganhem essa eleição, não com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro. Mas dessa forma eu não sei o que acontece. É uma coisa de uma ebulição. A população não pode aceitar uma coisa dessa. Vejam, não é teoria da conspiração, não. Não. Sério, o cara tá sendo criminalmente. Ele votou, é um fato. Aí eu faço a pergunta para vocês. Entraram 10 milhões de pessoas pela fronteira sul no governo Biden, que a gente não sabe quem são. Quantos o Partido Comunista Chinês tem um módulo do meu curso, do Fim da América, que explica o que é guerra de quinta geração e como a parte eleitoral faz parte da guerra de quinta geração. Então vocês imaginem a quantidade de gente que o Partido Comunista Chinês não pode ter colocado para votar em um swing state. Então 10 milhões, a gente não sabe quem são, não sabe quantos são os chineses. Não falta gente na China, né? Você imagina quantos caras podem ter botado aqui nos Estados Unidos, pela fronteira do México? Dos 10 milhões que entraram durante o governo Biden, quantos votaram ilegalmente sem a gente saber? Gente que não tem nada a perder. Gente, em 2020, a eleição foi decidida por 40 mil votos, divididos em poucos estados, Geórgia, Arizona. Então, de 10 milhões, quanto que você precisa para mudar o resultado da eleição? Quanto que o Partido Comunista Chinês precisa infiltrar aqui? Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora
para não se arrepender. Um abraço. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.